Oi, pessoal, tudo joinha? Então vamos lá finalizar mais uma semana e finalizar com matemática, né? Então vamos para nossa segunda aula de matemática dessa semana. E hoje, então, nós vamos iniciar um novo capítulo, né? O capítulo 4 do livro. Gente, vocês separaram? Olha só que show de bola o meu cabelo colorido, tô super curtindo. Então, gente, é, antes de nós iniciarmos, então, o capítulo 4. Dei uma olhadinha rapidinha na correção dos exercícios de ontem. Bora lá? Oi, pessoal! Vamos fazer então primeiro a correção da última aula, certo? Então me acompanhem lá na página 96 e 97 por enquanto. Então, lá no exercício 1, né, a Simone foi comprar um carro e ela fez a pesquisa, certo? Então, a primeira pergunta, né? Então, qual das lojas oferece o menor preço? Então, acertou quem falou? A loja B e a maior preço a loja D. Ok? E qual que é a diferença entre o preço delas? Como que a gente consegue fazer isso? Pegando o preço de uma com a outra, né? E diminuindo. Daí assim nós encontramos a diferença. Então, a diferença de preço é R$ 1.900, ok? A letra C, então, é uma resposta pessoal. E a número 2, então, lembram lá daquela gráfica, pessoal, que imprimiu os livros, né? Então, quantos livros de história foram impressos? Como que nós vamos descobrir isso, certo? Então, nós pegamos ah, os, os, os livros que nós sabemos as quantidades. Então, né, foram 300 mil de história, 255 mil de matemática e 205 de ciências. Então, nós sabemos esses, né? Então, nós somamos, deu 7.600 livros, ok? Então, esses livros a gente já sabe que não são de história. Então, o que que a gente faz? Nós pegamos o total de números impressos e diminuímos pelo valor que nós sabemos a quem eles pertencem, né? Então, deu 190 mil livros que serão de história. E lá na letra B, então, o que nós temos que fazer, né? Então, a pergunta era quantos livros de português e de matemática seriam distribuídos em 750 escolas. Então, vejam lá, nós sabemos que são 300 mil livros de português, né? Então, nós vamos distribuir 350 mil livros em 750 escolas, que dá 400 livros de português. E os de matemática, sabemos que são 255 mil livros de matemática e vamos distribuir 750 escolas, que são, então, 340 livros de matemática que cada escola vai receber. Lembrando, então, que nós dividimos aqui porque eles serão distribuídos, tá certo? E lá na página 97, pessoal, então há duas formas de resolver a questão 3, tá bom? Então, aqui, como que foi feito? Foi feito esse valor por ano, então, R$ 1.450 mensais vezes 12. Então, em um ano, será pago R$ 17.400 em parcelas, ok? Então, aí ele multiplicou aqui por 20, né? Então, vai ser esse valor em 20 anos, que dá aqui R$ 34.800. Então, que é o valor que o Sandro vai pagar na casa, tá? Quem fez de outra forma, como eu havia sugerido lá na outra aula, né? Saber quantos meses tem 20 anos, não tem problema, desde que tenha chegado a esse valor, ok? E então vejam lá na resposta da B, tá, pessoal? Se ele tivesse, então, dinheiro para pagar à vista, quanto que ele teria economizado? Então, como que nós vamos fazer isso? Nós vamos pegar o valor que vai dar no total que ele vai pagar a prestação e o valor à vista e vamos diminuir, ok? Então, dá 118 mil reais que ele economizaria. E a 4, então, né? Lembram da fábrica de chocolate que produz lá os bombons, né? Então, quantas caixas completas é possível montar com a produção diária dos bombons, né? Então, nós pegamos o valor dos bombons e dividimos, né? Pela quantidade que cabe em cada caixa. São 25 que cabem em cada uma. Então, dividimos e dá, então, 89 caixas que são possíveis montar. Beleza? Lá na letra B, então, sobraram bombons? Quantos? Sim, né? Porque vejam aqui, olha aqui, ó, o resto, né? Isso daqui quer dizer que
sobraram. Então, esse daqui é a quantidade de caixa, esse aqui é a quantidade de bombons que sobraram, né? Porque esse valor aqui é o valor dos bombons, por isso, então, que sobraram os bombons, ok? E lá, então, na letra C, então, se encomenda, eles receberam encomendas de 150 caixas, né? Quantos bombons deverão ser produzidos? Então, vejam lá, são 150 caixas e sabemos que cabem 25 bombons em cada uma. Então, eles vão ter que fazer 25 bombons vezes 150, que dá, então, 3.750, ok? Então, serão produzidos 3.750 bombons para essa encomenda. E eu amarrando as pontas, pessoal, lá da página 106. Então, exercício 1, ele traz duas operações para vocês calcularem, né? Então, 2.031 vezes 36, vejam lá se vocês fizeram dessa forma, né? Se chegou, então, a esse resultado. E lá no exercício B, né? 1.768 divididos por 34, que dá 54 e o resto é 0. O exercício 2, então, o Raul comprou o estante e vai pagar em 12 parcelas de 108, né? Então, para saber o valor da estante, o valor total. Então, nós pegamos os 108 e multiplicamos por 12, que deu, então, 1.296. E o exercício B, então, quantas moedas o Samuel colocou em cada caixa, né? Então, ele tinha 384 moedas e as dividiu em 16 caixas. Então, ficaram 24 moedas em cada caixa e, olhem só, não sobrou nenhuma. As números 3 e 4, então, são sobre múltiplos e divisores, certo? Então, lá na letra A é sobre as lâmpadas verdes e vermelhas, né? Que cada uma pisca em um tempo. E quanto tempo depois elas vão piscar juntas novamente, né? Então, ó lá, a lâmpada verde pisca a cada 6 segundos, então nós vamos ver os múltiplos de 6. A lâmpada vermelha a cada 9 segundos, então nós vamos ver os múltiplos de 9. E, finalmente, nós vamos ver, então, o mínimo múltiplo comum entre elas para descobrirmos, então, quanto tempo que elas vão piscar juntas novamente. Então, elas piscam agora e daqui a pouco, depois de 18 segundos, elas vão piscar novamente juntas, beleza? E lá na letra B, então, nós temos lá, então, o dono da papelaria que separou aqueles materiais em estojos, né? Então, nós temos lá a quantidade dos materiais, quantos kits que ele conseguiu montar. Então, nós precisamos, vejam que aqui é diferente, né? Então, ele distribuiu, né? Então, ele dividiu. Nós vamos ver os divisores. Divisores de 100, os divisores de 160 e os divisores de 200. Vimos os divisores, certo? Então, agora nós vemos qual é o máximo comum entre eles, 20 kits. Então, o dono da papelaria montou 20 kits. Lembrando, então, aqui o divisor, o primeiro sempre é 1, ok? E o último é sempre ele mesmo. Enquanto lá, nos múltiplos comuns, o primeiro número aqui, né, é o 0, que o 0 é múltiplo de todos. E a conta continua, né, pessoal? Porque ela é infinita, diferente dos divisores. E a número 4, então, para resolver as expressões numéricas lá da página 107, né, pessoal? Então, primeiro nós resolvemos a que está entre parênteses, certo? Então, repete-se todos, resolve o que está entre parênteses, que deu 745. E depois, então, continua resolvendo. 850 menos 1.125, mais 1.125, que dá isso daqui. E depois repete, daí faz o cálculo dessas duas, que deu esse daqui. E então, repete e finalmente faz, né? Que deu, então, 1.605 o resultado dessa expressão numérica, pessoal. E aí, como vocês saíram? Bem? Vamos agora começar um novo capítulo? Então, pessoal, agora que nós já vimos a correção, então peguem comigo lá na página 108 e me acompanhem na abertura do capítulo e vamos ver o que é, do que vai se tratar esse capítulo 4 e o que nós vamos ver hoje em nossa aula. Vamos lá, então?
Então, gente, antes de nós explorarmos a imagem, o que é essa imagem, né? Então, ela é uma pintura de quem? De Rubem Valentim, tá? E quem foi Rubem Valentim? Então, o Rubem Valentim, ele foi escultor, pintor, gravador e professor. Então, ele foi um artista brasileiro que nasceu lá na Bahia em 1922, certo? E acabou falecendo, então, lá em São Paulo em 1991. Agora que nós vimos então quem foi que pintou então essa obra, vamos explorar um pouquinho. O que que vocês conseguem observar ali daquelas imagens? O que que nós vemos ali? Vocês conseguem observar que vejam só, o título do nosso capítulo 4, então é retas e polígonos, né? Então vocês conseguem identificar alguma reta ali? Aonde tem reta? Onde tem formas geométricas? Vocês conseguem identificar? Conseguiram identificar? Então, gente, nós vamos ver hoje o que? As retas, tá? Então, o que é a reta? O que é uma semi-reta? O que são segmentos de reta, tá bom? E o que nós vamos ver em todo o nosso capítulo? No restante do capítulo, nós vamos voltar a falar sobre os polígonos, tá? Então, por isso que nós vamos iniciar falando das retas, das semi-retas e segmentos de reta. Porque, então, isso tem tudo a ver com os polígonos que nós vamos ver mais para frente, certo? Então, gente, antes de nós iniciarmos a aula de hoje para saber o que é, né, reta, segmento de reta e semi-reta, é importante lembrar, tá bom? Então, quem não tem transferidor, nós vamos usar transferidor já quando nós retornarmos, tá bom? E também compasso. Então, quem não tem compasso, quem não tem transferidor, nós vamos usar, certinho? Vai ser essencial lá nas outras aulas. Então, me acompanhe lá para ver o que é reta. Bom, então vamos lá. O que é uma reta? Então, uma reta é uma linha que não tem início e não tem fim. Então, vejam aqui um exemplo, ó. Estão vendo? Essa seria a reta. Ela não tem início e não tem fim. Ela é infinita, tá? Então, para representar a reta, nós usamos uma letra minúscula do alfabeto. Aqui eu usei a letra R, tá? Que é bastante comum usar essa letra. Mas pode ser, como vocês vão ver lá na apostila de vocês, que se use outras letras. A letra S, a letra P, tá? Qualquer letra, desde que seja minúscula, beleza? Ou também ela pode ser representada, olha só, por 2 pontos. Por quê? Porque essa reta, ela passa entre 2 pontos, o ponto A e o ponto B. Então, ou ela pode ser chamada de reta R, ou reta AB, porque ela passou por esses 2 pontos, né? Então, nós representamos assim e falamos, né? Reta AB, estão vendo? Ou reta AB, assim, ó, com esse símbolo aqui em cima, estão vendo? Que é uma linha com 2 flechinhas, né? Para os 2 lados, por quê? Porque ela é infinita, tá? Então, quando estamos representando uma reta, então nós representamos com esse símbolo em cima, tá, pessoal? Então, lembrando, uma reta é uma linha infinita que não tem início e nem fim. Nós representamos essa reta por uma letra minúscula, certo? Ou pelos pontos os quais ela passa, certo? Que aqui no caso são os pontos A e B, que a gente representa assim, A e B, ou assim, né? Com essa linha com as 2 flechinhas em cima. Mas, se nós pegarmos uma tesourinha e cortarmos aqui, onde está esse ponto aqui, e esse ponto aqui, o que será que nós temos? Nós temos, então, o segmento de reta, certo? Que nada mais é que o quê? Uma parte da reta, tá vendo? Então, lembra que nós pegamos e cortamos lá? Então, ficamos apenas com uma parte de toda aquela reta. Então, nós chamamos de segmento de reta, certo? E nós usamos a régua, que vocês vão usar bastante, tá bom? Para medir esse segmento de reta. Então, vejam lá aqui, ó. Aqui nós medimos, então, né? Colocamos lá de um pontinho a outro e medimos. Esse segmento de reta, essa parte da reta, vejam só, tem 6 centímetros, né? Então, ela tem uma medida, ela tem 6 centímetros. Enquanto a reta é infinita, então a gente não... eu não quero usar uma reta infinita, né? Eu quero só um pedaço da reta, um segmento. Eu preciso de 6 centímetros. Então, 6 centímetros. E como que nós representamos esse segmento? Então, nós falamos que é um segmento
o segmento de reta AB ou a AB com essa linha aqui em cima, tá, pessoal? Vamos usar muito dessa forma aqui. Vejam lá que é diferente da reta. Enquanto a reta tem as flechinhas para os dois lados, né? Porque ela está indicando que ela passa para os dois lados. Aqui não, aqui como é só um pedaço da reta, só o segmento, ela fica limitada, tá bom? Por isso, então, essa marquinha, lembrem disso. O segmento de reta, que é só uma parte da reta, ela é representada só com um tracinho em cima das letras que representam os pontos, tá? Então, aqui nós temos o ponto A e o ponto B. Aqui, ponto A e o ponto B, o segmento de reta A e B, né? Gente, essas letras aqui podem ser mudadas por outra, tá? Pode ser qualquer outra letra do alfabeto representada com letra maiúscula, tá? Pode ser O e P ou qualquer outra. E nós temos também a semirreta. O que seria uma semirreta? Então, a semirreta é uma parte da reta, mas ela tem o início, só que ela não tem o fim, estão vendo? Então, ela começa lá, ela tem um ponto de origem, que no caso é o B, tá vendo? A gente coloca lá, origem, ponto B. Então, a minha semirreta começa aqui no ponto B e ela vai embora, ela continua, tá, pessoal? Então, ela tem um ponto de origem, ela tem um início, mas ela não tem um fim. E como que nós representamos, né? Então, é uma semirreta BC, que ela passa pelos pontos B e o ponto C. Poderia ser ponto D, ponto E, tá? Poderia ser qualquer outra letra. E vejam aqui em cima como que nós representamos. Com uma flecha indicando que ela continua, tá, pessoal? Então, aqui, diferente, então, lá da reta, que tem as duas flechinhas, né? Aqui, e da semirreta, aqui só tem o risco, aqui nós temos, então, essa flechinha, só uma flechinha indicando que ela tem o ponto de origem, mas ela continua, certo? Então, pessoal, pensando em tudo isso, façam os exercícios lá da página 110, tá? Que vocês, então, vão ter que usar régua lá, seja para desenhar o segmento de reta, ou seja, para medir. E na página 111 também, né? Só que na página 111, então, vejam lá no exercício 5 que vocês vão ter que colocar a anotação de cada semirreta, né? Então, lembra que é anotação, né? Que são essas letrinhas aqui. Então, como é que nós representamos a semirreta, o segmento de reta? Lembra lá? Então, aqui vocês têm os dois pontos e vão fazer, então, como nós representamos, e depois vocês vão, então, medir, certo? E aqui vocês vão fazer a mesma coisa nessa tabela, vocês vão colocar esse ponto, né? Esses dois aqui, como que nós representamos, e qual é a medida, meçam com a régua, e a mesma coisa nesses outros daqui, beleza? Nos exercícios, então, da página 112, tá, pessoal? Vocês vão ter que completar lá a linha. Então, vão ter os dois pontinhos e vocês vão completar. Ora, seja para fazer a reta, ou seja para fazer a semirreta, né? Então, lembrem lá que a semirreta, ela tem o quê? Ó, o ponto de origem. Então, vocês vão ter que ver lá aonde que vocês vão completar, qual vai ser o ponto de origem e colocar aqui se vai ser o ponto G ou o ponto que tá aqui, que é o ponto H, certo? Então, vocês vão fazer semelhante aqui, só que vocês vão escolher se querem pra cá ou pra cá, tá? Então, vamos colocar aqui como que nós representamos, como está aqui, por exemplo, né? E qual é o ponto de origem. E na página 113, então, tá, pessoal? Para finalizarmos, nós temos esse exercício aqui, gente. Então, ó, pensem, aqui nós não temos o desenho, mas nós temos o nome, tá? Então, nós temos o segmento de reta e olhem só as letras quais são usadas. O segmento de reta JK, a reta JK e a semirreta JK. E vocês vão ter que ler qual desses daqui que refere a cada um, né? Então, o segmento de reta é o quê? Vocês vão ter que ler lá. A reta é o quê? Então, vocês vão ter que ir lá. E a semirreta? Aí vão ter que ir lá, tá bom? Para vocês, então, ver qual é o segmento, qual é a reta e qual é a semirreta. Beleza, pessoal? Então, é isso. Então, pessoal, é isso, né? Tranquilinha a aula de hoje, tranquilinha esse conteúdo, certo? Respondam lá as questões, certinho? Que daí nós nos vemos, então, daqui uma semana, certo, pessoal? Então, é isso. Beijão e aproveitem bastante essa semana de descanso. Até!